Bom dia. Pleno domingo, enquanto todo mundo dorme, levanto cedo, faço minhas práticas. Muito bem. Uma das coisas que eu acho que vale a pena comentar com as pessoas são sobre algumas das ferramentas ou técnicas de despertar de consciência das pessoas ao longo da experiência terrestre humana. O primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração, que é muito importante, é que nós temos uma amnésia, perdemos nossa consciência real de quem nós somos, perdemos a conexão. E a perda da conexão está relacionada à existência do domo, que é a barreira de frequência, né, que envolve a Terra, a Lua também, e impossibilita a conexão com a nossa fonte espiritual, o Eu Sou, com a nossa memória cósmica, além de todo o controle cibernético que existe dentro da barreira de frequência, com ondas eletromagnéticas que vão gerando bloqueio sensorial da nossa alma ou da nossa rede neural com o que existe além, né? E tudo isso é controlado por ondas Wi-Fi da nossa própria tecnologia e da própria barreira de frequência que trabalham em ressonâncias equivalentes. Então o que nós temos que lembrar agora é que a amnésia, ela é 100%, porém ela tem falhas. Então uma das formas de você relembrar de algumas questões é através de mecanismos com filmes de ficção científica, livros de ficção científica, livros de romances espíritas, espirituais, como da Zíbia, exemplo e tal, ou outros mecanismos que fazem você, ao ver um filme, ao ler um documentário, ou um livro que for, aquilo te traz memória. Você, eu já vivi isso não me é estranho, isso eu conheço. Exatamente esse mecanismo, ele é fundamental para o desenvolvimento desse despertar de consciência e para o processo das ativações que são feitas com a ressonância. Ou seja, você lê um livro de ficção científica do Arthur Clay, por exemplo, um exemplo simples, qualquer livro aí e tal, não é muito minha praia, né? A única ficção científica que eu conheço bem é o Pierre Rodin, que é a base de todos os livros de ficção do mundo inteiro. Tá? Para quem não sabe, Pierre Rodin é a maior coleção de ficção científica do planeta, obviamente alemã, totalmente canalizado, e dali é a base de muitos e muitos filmes e livros e séries também que foram pegas dali. Bom, então, o que acaba acontecendo? Você lê um livro e fala, isso não é estranho, parece que eu já vivi isso. Ok. E aí você, ao dormir, você entra naquela frequência e você vai entrar naquela estrutura vibracional e vai acessar memórias, o déjà vu, da tua rede neural, do teu corpo criogênico naquele processo. Então, a mesma coisa acontece com livros de ficção de romance espírita, qualquer um. Você está lendo um romance, uma informação importante que é romanceada para que muitas pessoas gostem de romance, né? E aí a pessoa, ao dormir, entra naquela sintonia, entra naquela frequência e acessa aquela cidade etérica, acessa, por exemplo, nosso lar, Aruanda, etc., os templos do Ramatiz. Por quê? Porque uma leitura específica ou um filme ativou aquela frequência que permite que aquela pessoa chegue até aquele local. Quando o trabalho se intensifica, nós acabamos entrando numa rotina operacional extrafísica, que é quando a gente começa a trabalhar no plano astral, efetivamente, como voluntário, depois a gente é recrutado pelas hierarquias do plano astral para ir ajudando outras pessoas, e ali eles vão remoldando e reativando nossa índole, nossa capacidade operacional e a nossa postura de ajuda ao próximo, de fraternidade, para ir desagregando a nossa consciência da matriz de controle. Por quê? A matriz de controle se baseia no ser rico, ter dinheiro, poder, ser bonito, ser gostoso para todo mundo, só externo, mas internamente foda-se. Então, na nossa matriz de controle, a gente vive para o sistema, vive de aparência, vive para ostentar para o próximo.
não vive para si, não vive para compartilhar, para amar, para ser quem a gente realmente é. Então é aí que residem os jogos de manipulação, em que as hierarquias do plano espiritual te fazem você mudar esse perfil cognitivo através do trabalho interno no plano astral, certo? Então, chaves de acesso para isso são literaturas, filmes. Então, a ficção científica ela é uma chave fundamental para muitos países onde a rede mental da lógica é muito forte e religião não penetra. A parte religiosa, dogmática, até romântica, não entra. Então, entra-se pela raciocínio, ficção científica. Países como o Brasil, a América Latina, o romance espírita é mais forte, por causa da inabiabilidade religiosa, do massacre religioso dos jesuítas aqui nas Américas. Então, são perfis interessantes a serem avaliados e entendidos quando se fala em tipos de chaves de ativação cognitiva. Continuando essa linha de raciocínio, eu quero conversar expor, na verdade, sobre duas franquias mundialmente famosas e muito importantes para muitos de nós. A primeira, que é a primeira, cronologicamente, Star Trek. Jornada nas Estrelas, indo onde jamais ninguém esteve. As aventuras da nave estelar Enterprise com o formidável capitão James Tiberius Kirk, Spock, McCoy, Uhura e toda a sua equipe. Essa série de ficção é a responsável pelo despertar de uma grande parte das chamadas atualmente por várias pessoas de sementes estelares. Então aqui nós temos que ter dois aspectos importantes. Muitas pessoas que se autodenominam sementes estelares acham que estão numa linha de superioridade em relação a outras. Estão bem enganadas. Porque na verdade 99,9% de todas as almas operando na Terra, no reino dévico, mineral, vegetal, humano, animal, etc., etc., são provenientes de fora da Terra. Então todas são sementes estelares, até o reino mineral. Então o que acaba acontecendo é que a diferença é que existem sementes estelares de diferentes lugares, além da Via Láctea, além da zona neutra, dentro da zona neutra, dentro da Via Láctea e das outras federações, etc., etc. Mas o mais importante que eu queria colocar aqui, que depois eu posso até discutir mais sobre sementes estelares, explicando os erros cognitivos que se geraram em cima dessa expressão, é que o Star Trek, a diferença da segunda franquia, que é mundialmente famosa, que é Star Wars, Guerra nas Estrelas, se baseia num aspecto diferencial que, enquanto Guerra nas Estrelas fala da grande guerra do Império contra os outros grupos, que é um relato parcial da Guerra de Órion e das guerras internas na zona neutra, adaptados obviamente a outra localidade, etc. A diferença é que, enquanto no Star Trek são uma nave exploradora buscando novos mundos, buscando novas vidas, novas formas de vida, buscando a unificação pacífica através da Federação Unida de Planetas, que é de fato a forma operacional da Aliança Galáctica e da Federação Intergaláctica, no Star Wars você tem um relato de uma guerra, de uma disputa de poder, de um abuso de poder, muito próximo à nossa realidade aqui nesse planeta. Então a gente sempre diz que Star Wars é basicamente um faroeste estelar. E a tecnologia é arcaica, tu vê as naves, tudo arcaico ali, né? Tu vê os caras dos filmes novos, os robôs não tem nada de fibra ótica, nada de energia, tudo fio, uma coisa muito bizarra, muito atrasada. Mas o contexto geral de Star Wars é a guerra. Enquanto que Star Trek, seja o Picard, e principalmente as versões mais novas, onde as diretrizes vão sendo colocadas mais profundamente em evidência, tá? A grande vantagem do Star Trek, na minha ótica como ex-comandante, é que ela te faz avaliar a necessidade
de expansão galáctica ou no universo, na busca de fraternidade, na busca de amizade, na busca de evolução e compreensão da própria existência em si no universo ou no multiverso, e não buscando guerra. Então, o Star Trek foi responsável pelo despertar cognitivo de milhões de pessoas na Terra que estão adormecidas aqui. Então, aonde eu quero chegar? Quando você avalia a situação, a índole, a postura desenvolvida e mostrada por Darth Vader, pelo Palpatine e todos os personagens de Star Wars, né, dentro do contexto de poder, esses são os seres que são colocados em exílio e colocados sem memória num planeta como a Terra. Certo? Aí você pega, por exemplo, um Kirk da vida, um Picard, né? Picard que é mais abichornado, da geração mais nova, né? Obviamente mais abichornado. É que nem... Não, deixa os comentários para lá, né? Porque eu faço comparativos da minha geração raiz com as merdas de hoje, né? Então o que acaba acontecendo? O que rola é assim. Um Picard da vida, os capitães mais modernos, né? Que estão mostrando nos filmes, eles podem vir para a Terra em missão, como avatares, respeitando as diretrizes, buscando mostrar um caminho. Então eles podem vir para a Terra como um Yogananda, como um Sananda, como um Maitreya, é um ser iluminado que tem o aporte espiritual da Federação para mostrar um caminho para os caras como um Darth Vader, exemplo, né? Encarnados todos aqui na Terra, sem memória. Então, como o outro vem em missão, ele tem uma memória maior, ele é um avatar. Ele tem um trabalho a desenvolver dentro de nós, mostrando um caminho. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o processo de amnésia na Terra, ou em qualquer planeta de quarentena, ele é formatado com a intenção real de um processo educativo, na qual a amnésia faz com que você não saiba quem você é, não saiba das merdas que você fez no passado, e que a tua índole, tua postura, seja colocada em xeque 10, 15, 20 vezes, que a gente chamaria de encarnações, em diferentes situações vivenciadas no planeta Terra. Os que são chamados de avatares, eles vêm também com uma amnésia parcial, vão recobrando a sua memória à medida que sua índole também vai mostrando sua potencialidade dentro do trabalho espiritual, e dessa forma o apoio ao planeta, o apoio ao sistema operacional do despertar ascensional, tá? Então, são duas franquias muito importantes que devem ser levadas em consideração como iniciáticas para o nosso despertar de consciência. Meu voto sempre foi Star Trek, pela sua filosofia de buscar fraternidade e não guerra e não conflitos, buscar soluções, enquanto que Star Wars é um faroeste estelar que relata algumas situações reais da Grande Guerra de Orion, como as Estrelas da Morte dizimando planetas inteiros, etc, etc. Bueno. Então, a gente falava Star Trek, Star Wars, sobre a filosofia das diretrizes da Federação, enquanto o outro relata trechos da Grande Guerra de Orion. Então aqui nós temos dois fatores a ponderar. As pessoas que aceitam e que preferem por ressonância um ou outro. Alguns falam, não, eu prefiro Star Wars, porque tem mais emoção, mais ação, ou seja, mais guerra, mais pancadaria, mais sofrimento, mais morte e violência, mexendo na vibração e ativando memórias celulares do corpo criogênico de quando ele esteve em combate na Grande Guerra de Orion. Então essa pessoa, quando dormir, estará entrando em frequenciamento, estará entrando em ressonância, frequência umbralina, associado aos personagens de Star Wars em relação à guerra. Em relação à guerra entre reptilianos e humanos, humanos e insectoides, insectoides e reptilianos, e os felídeos, os aviários, etc, etc. Então aqui nós temos já uma primeira pré-seleção da índole das pessoas pela sua preferência de filmes e literatura. Enquanto que a outra pessoa que é ressonante com a série Star Trek,
que fala das diretrizes da federação em busca de novas culturas, novos mundos, sociedades, buscando unificação, parceria e crescimento conjunto, demonstrando outra filosofia, outro tipo de ressonância. Então, quando essa pessoa vai dormir, obviamente que ela vai para outro lugar, totalmente diferente ao que prefere Star Wars. Então, não vejam isso como uma crítica, vejam isso como uma orientação na qual vocês começam a perceber por que a nossa vida dá certo ou dá errado, por que em certas coisas da nossa vida não fluem, por causa das ressonâncias. Se você entra numa frequência, numa literatura, num filme, nessa frequência de guerra, por exemplo, vamos pegar o pessoal que gosta de filmes de guerra, legal, alguns filmes têm um enredo muito bom, tem uma história humana muito boa, mas outros é só tiro, porrada, morte e sofrimento. Então, o que acaba acontecendo? Essa ressonância, ela vai reativar em nós quadro obsessor, vai reativar na gente memórias de sofrimento de pessoas que morreram no nosso passado. Aí entra a linha de ancestralidade, avós, bisavós que morreram na Primeira, Segunda Guerra Mundial, avós, ou sei lá, parentes, familiares que estiveram nas invasões da Rússia, da China, né? E por aí vai. Então, o filme e a literatura, ele pode sim ativar, olha que lugar bonito, ativar mecanismos, tá? De memórias de sofrimento ou de memórias de amor, de prazer, de coisas maravilhosas. Então é aqui onde muitas vezes as pessoas não entendem o porquê um livro abre déjà vus de outros momentos da nossa vida, né? Ou o filme, uma novela. Tudo isso são por quê? Porque o filme, o livro, ele contém informação. A informação pode ser positiva ou pode ser negativa. Então a informação vai ativar gatilhos no nosso DNA, gatilhos no RNA mensageiro, que transfere para os telômeros a mensagem da codificação genética. Então muitos dos aspectos de déjà vus ou processos gatilho dentro do conceito mediúnico sensorial são ativados por filmes, novelas, livros e por aí vai. Gibis, lembra dos gibis? Homem-Aranha, Hulk, Batman, aquela coisa toda, também abre um monte de portais e brechas no nosso subconsciente. Então o nosso subconsciente, ele está sempre trabalhando, ele está sempre ativo, porque nosso DNA está ativo. Então esses gatilhos são os responsáveis pelo nosso comportamento dentro do plano astral, nosso desenvolvimento e atividade no plano astral, seja nos templos de alta frequência, onde a gente fala dos mais ascensionados, dos nossos amados orixás, etc., como Aruanda, Iroko, ou umbral. Entende? Então eu comecei essa questão porque aqui a gente começa a dividir também a categoria e o nível de sementes estelares quando se autoproclamam, eu sou uma semente estelar. Todos somos, só que eu os divido em sementes cósmicas, sementes estelares, e dentro dessas duas divisões eu tenho gradientes, certo? E uma grande parte, tá, ainda não entendeu o que é de fato uma semente estelar, tá? Então, esses pequenos mecanismos, pequenos gatilhos que nós temos na nossa vida vão determinar qual é a frequência que você vai se conectar e qual é a experiência física e astral que você vai ter. E isso vai reportar o efeito de quadro obsessor, positivo, negativo, sucesso ou não na tua vida, ser um empreendedor ou não na tua vida, e por aí vai. Uma coisa vai puxando a outra. Então aqui a gente entraria em muitos aspectos da psicanálise, muitos aspectos da psicologia. Aqui a gente poderia falar de porque para algumas pessoas as terapias são funcionais e para outras as terapias não são funcionais, por pequenos detalhes desses, tá? Então são pequenas chaves que eu estou passando para as pessoas terem um entendimento de uma estrutura maior através de pequenos detalhes que as pessoas não levam em consideração porque nem sequer sabem que existe isso. Ok, gente?